Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da série sobre os Cavaleiros Reais. E no dia de hoje a gente vai estar falando de um grande, enorme favorito de muitos de vocês, protagonista de Digimon Tamers. A gente vai estar falando sobre o Dukemon, né? Também conhecido como Galantimon. Os dois nomes ficam legais, os dois nomes ficam certos. São nomes muito bons para se dar a um grande cavaleiro do mundo digital. Então, eu vou estar falando dele, né? Assim como eu faço sobre todos os Cavaleiros Reais, também sobre a forma X dele. Então, vamos começar? Vamos embora. Então, pessoal, basicamente, quando a gente fala do Dukemon, muitas pessoas vão direto à aparência, não à personalidade, né? Sendo que, na minha opinião, a personalidade do Dukemon é uma parte extremamente importante do que ele é, né? Porém, a gente não vê muitas vezes a personalidade do Dukemon sendo aplicada. Principalmente quando você assiste Digimon Tamers, você não vê personalidade no Dukemon. Você vê mais o que era a mistura do Guilmon com o Takato, né? Que era o Tamer dele. Então, assim, você tem isso daí, mas não a personalidade que o Digimon tem. Para você ver a personalidade do Dukemon, você precisa assistir outras coisas. Como, por exemplo, em Digimon Savers, no Digimon Data Squad, você tem o Dukemon aparecendo lá. E lá ele demonstra completamente a sua personalidade como Cavaleiro Real. No filme Digimon X Evolution, né, que foi onde a gente viu o Anticorpo X pela primeira vez, a gente vê o Dukemon aparecendo, também exibindo sua personalidade. Então, pessoal, antes do vídeo começar de vez mesmo, já lembrem-se, eu vou estar falando do Dukemon, da forma X do Dukemon, e daí depois eu vou estar falando dos Cavaleiros da Távola Redonda, que eu acho que serviram como base para que o Dukemon tivesse sido criado, tá bom? Então, assim, quanto à personalidade dele, ele é o tipo do cavaleiro extremamente fiel, né? Então, quando ele fala, até mesmo nas palavras dele, ele exibe muitos elogios para o seu grande mestre, para o seu grande lord, né? E nesse caso, o mestre, o lord dele é o Yggdrasil, né? É o rei do mundo digital, o deus do mundo digital, aquele aos quais os Cavaleiros Reais servem. Sempre que o Dukemon aparece, ele se pronuncia mais ou menos dessa forma. Tudo que eu faço pelo meu Lord Yggdrasil. Ele sempre fala dessa forma. Ele se refere ao Yggdrasil sempre como um rei, como um deus, como um Lord. Isso você não vê nenhum outro Cavaleiro Real fazendo. E é muito incrível, você vê como ele fala bem como um cavaleiro medieval falaria. Então, se você já assistiu qualquer filme medieval e você vê como alguns cavaleiros falam, né, como eles se comportam, o Dukemon se comporta e fala da mesma maneira, né? Então é muito legal que eles tenham aplicado esse estilo medieval antigo nele pro jeito como ele se comporta, né? Então é super legal, eu adoro ele por causa da personalidade também. Então, mas o fato da aparência dele ser muito marcante é importantíssimo também, né? Porque dentre os Cavaleiros Reais, ele é um dos que mais parece com um cavaleiro, né? Toda uma armadura de corpo inteiro, então ele tem uma grande capa vermelha nas costas, a armadura branca com detalhes em vermelho fica muito bonita, ele tem uma lança no braço direito e um escudo no braço esquerdo, né? Então, basicamente, ele é um lanceiro, né? Lutando com uma lança. Provavelmente dentre os Cavaleiros Reais ele é o melhor. Um dos Cavaleiros Reais originais, vamos pôr dessa forma. E dentre esse grupo você tinha Digimons muito incríveis, e ele era um deles, representando inclusive Digimon Tamers como um todo, que é uma temporada que muitas pessoas amam, né? Sobre a aparência, pessoal, então ele tem um chapéuzinho na cabeça que lembra a cabeça do Guilmon, faz referência ao fato dele ser da linha evolutiva do Guilmon. Ele tem uma marca do Digital Hazard no peito dele e no escudo dele, né, em outras partes da armadura dele. Eu já fiz um vídeo falando do Digital Hazard, se eu fosse vocês eu dava uma procurada nesse vídeo para vocês terem mais detalhes, mas explicando assim rapidamente, o Digital Hazard marca um Digimon ou alguma coisa do mundo digital que o próprio mundo digital considera que possa causar alto perigo para o mundo digital, causar problemas muito grandes, né? Por que o Dukemon é assim? A gente já vai chegar lá. Vamos continuar falando da aparência dele. Ele tem uma capa vermelha muito grande, muito bonita. Eu sempre gostei dessa capa vermelha nele, né? Mostra pra gente que ele é um grande cavaleiro mesmo. O escudo e a lança dele são muito importantes, né?
Então a lança dele e o escudo dele nem sempre estão com ele. Ele meio que invoca essas coisas como se elas fossem feitas de pura energia. Elas aparecem no braço esquerdo e no braço direito dele, né? Inclusive a lança ela vai até o meio do braço dele, assim, ela meio que encaixa nele, né? E o escudo ele enfia a mão por dentro dele, assim. Quase como se fossem partes do corpo dele que aparecessem. O ponto aqui é que ele é meio que, vamos colocar, um mestre das armas, né? E é muito interessante que um dos cavaleiros que deu provavelmente base pro Dukemon também era conhecido como mestre das armas em algumas partes. Mas vamos continuar. A lança do Dukemon chamada Grum e o escudo chamado Aegis, né? São baseados em mitologias diferentes. Sendo que Grum é uma espada, né? Às vezes uma lança da mitologia nórdica, né? Usada por um cara chamado Sigurd, né? Para lutar contra uma grande ameaça da mitologia nórdica. Enquanto Aegis é o escudo de Zeus, é o escudo um dos escudos mais lendários das mitologias, dentro da mitologia greco-romana. Então ele tem um escudo que veio da mitologia greco-romana e uma lança que veio da mitologia nórdica, né? E o que é muito interessante, porque ele meio que pode ser considerado parte das duas por causa disso, né? Mas ao mesmo tempo mostra pra gente que ele é meio que como eu disse, mestre das armas. Ele tem equipamentos diferentes de, basicamente, universos diferentes. O que torna ele super legal também, né? Então quando eu disse pra vocês que o Digital Hazard pode significar uma coisa muito incrível pra ele, é sim muito importante. Porque dentre os Cavaleiros Reais, o Dukemon é um Digimon Vírus. Ele é do atributo Vírus. O que é muito interessante, muitas pessoas até hoje nem sabem que o Guilmon é vírus, né? Toda a linha evolutiva do Guilmon é feita por Digimons do atributo vírus, inclusive o Dukemon. Então é dito na descrição dele que, graças a ele ser do atributo vírus, ele é basicamente um caso especial, vamos colocar assim, por ele ser um cavaleiro sagrado vírus ao mesmo tempo, né? A gente sabe que tem outros, mas o Dukemon foi basicamente o primeiro que foi criado dessa forma. E o que acontece é que por ele ter essa marca do Digital Hazard, as coisas ficam muito interessantes, porque é dito que se o Dukemon sair fora de controle, ele perder o controle sobre os próprios dados e coisas do tipo, ele pode acabar se tornando uma coisa ameaçadora, né? E a gente sabe que tem alguns Digimons ruins, né? Bem ruins mesmo, que tem conexão com o Dukemon. Nesse caso, o Digimon que provavelmente está sendo citado aqui é o Caos Dukemon, né? Então, o Caos Dukemon é basicamente uma mega alternativa, né? Para uma linha evolutiva Black do Guilmon, né? Então, basicamente, o Dukemon poderia se tornar um Caos Dukemon se ele perdesse controle de si mesmo. E uma coisa ruim aconteceria. Ele realmente se tornaria um grande perigo para o mundo digital. E coisas do tipo, né? Porém, a gente tem também o Megidramon, né? O Megidramon também é uma mega alternativa do Dukemon para a linha evolutiva do Guilmon, que também causaria desastres para o mundo digital. Então a gente pode dizer que o Dukemon mesmo, né? Cavaleiro Sagrado, é uma exceção à regra. Ele é aquele que realmente foi escolhido para ser um Cavaleiro Sagrado e fazer a coisa certa, mesmo ele sendo vírus. O que é incrível, o que é maravilhoso, e ele se torna muito especial por causa disso, né? E além disso, ele ter essas formas alternativas ruins também se remete a um outro Cavaleiro da Távola Redonda, que eu também acredito que tenha servido de base pro Dukemon. Então, pessoal, isso daqui é tudo sobre o Dukemon normal. Agora, a gente vai estar falando sobre a forma X dele. Vamos lá. Então, chegando ao Dukemon X, né? Ou o Dukemon, quando ele alcança um anticorpo X, então ganha essa nova transformação. Então, antes de começar, uma coisa muito curiosa sobre essa forma. Ela foi revelada há muitos anos atrás, basicamente junto com o filme Digimon X Evolution, né? E nesse filme a gente vê tanto o Dukemon quanto o Dukemon X, ou seja, basicamente ele se transforma durante esse filme. Mas a forma como ele se transforma é muito interessante porque ele morre, né, em uma luta contra o Omegamon, e depois que ele morre ele meio que renasce, e quando os dados dele renascem, ele já vem com o anticorpo X no corpo dele. Basicamente provando pra ele mesmo que as coisas estavam muito mais complicadas do que ele imaginava naquele filme, né? E quando você vê essa transformação no filme, tipo, você já sabia que o Dukemon era absurdamente forte, mas ele fica mais forte ainda, demonstrando suas habilidades na forma X, pra você ver o quão mais ridiculamente forte ele ficou, né?
Então, primeiro vamos falar da aparência dele, né? Basicamente ele trocou a lança dele, que era uma lança de metal assim, né, branca, por uma lança a laser, que ainda fica presa no pulso, meio que próximo ao meio do braço dele, né? E o escudo dele, a Aegis, ficou muito maior, cheio de pontas. Demonstra serem armas muito mais poderosas agora do que antes, né? Toda a armadura dele ficou muito bonita, né? Cheia de pontas, bem o que um Digimon com anticorpo X demonstra. Ainda uma capa vermelha muito bonita nas costas, e na cabeça dele agora parece até que ele tem um cabelo loiro, né? Mas provavelmente é parte da armadura dele também, né? Aquelas orelhas de Guilmon que ele tem no capacete ficaram bem grandes, inclusive, agora, né? Então toda essa armadura dele parece ter ficado muito mais poderosa. Então essa é uma parte muito importante do Dokemon X, inclusive, a armadura dele. Todo Digimon com anticorpo X, pessoal, basicamente o que acontece é que o Digicore dele, ou seja, o próprio espírito dele, fica muito mais à mostra, ele mostra muito mais do que ele é capaz. E isso se reflete tanto na aparência quanto na personalidade. Então a gente sabe que a personalidade do Dokemon é do cavaleiro que segue seu Lorde acima de todas as coisas. E apesar de, no filme Digimon X Evolution, eles estarem lutando contra o Yggdrasil, né? O que foi muito complicado para os próprios cavaleiros reais, como o Dokemon, que serviam ele de forma tão fiel. Mesmo assim, a gente pode imaginar que ele se torna um cavaleiro ainda mais fiel, ainda mais honrado, que vai tratar o mestre dele de forma melhor ainda, né? Que vai batalhar com mais honra ainda, né? Uma coisa que é muito importante aqui é o fato de que tanto o Dokemon quanto o Dokemon X são baseados em cavaleiros que lutam à justa, né? Inclusive eles têm existe um tipo de batalha medieval onde os cavaleiros montavam nos cavalos, pegavam suas lanças e escudos e corriam uns na direção do outro com essa lança apontada um para o outro assim, e eles se chocavam e aquele que batia no outro e derrubava o outro do cavalo ganhava. E isso era uma justa. Inclusive o Dokemon tem um ataque chamado Justa Real, que é baseada nisso, né? Então ele luta justas, né? Não é à toa que ele é um cavaleiro da justiça e que ele usa uma lança e tudo mais. É muito importante para ele. Porém, no caso do Dokemon X, por ele ter uma lança a laser, lutar ou feita de energia, né? Lutar uma justa com ele não vai ser nada agradável para nenhum Digimon que seja, né? Então, sobre a armadura dele, ele agora basicamente tem uma armadura com mistura de vários tipos de Chrome Digizoid diferentes. Mais uma vez, eu fiz um vídeo sobre o Chrome Digizoid, sobre os Digizoides, né, o metal mais resistente do mundo digital, e sobre os tipos diferentes deles há muito tempo atrás. Recomendo que você dê uma procurada para você entender melhor. Porém, basicamente, ele tem uma mistura de Digizoid vermelho com Digizoid azul, com Digizoid dourado, né? Fora que todas as outras partes que não tenha esses 3 Digizoides são feitas de 99% puro Chrome Digizoid. Ou seja, toda essa armadura dele é extremamente blindada e que dá atributos diferentes para ele, graças ao vermelho, o azul e o dourado, né? Que tem a ver com o dourado principalmente com resistência, o azul principalmente com movimentos e velocidade, e o vermelho também com resistência, né? Então assim, é um Digimon extremamente resistente, mas a gente sabe que mesmo a longa distância o Dokemon é um lutador muito bom, principalmente nessa forma, né? Ele consegue usar raios do seu escudo, que agora estão extremamente amplificados. Se você assistir Digimon X Evolution, você vai ver o Dokemon X eliminando uma quantidade incrivelmente enorme de Digimons de nível perfeito com apenas um raio do seu escudo Aegis. Além disso, a lança Grum, né? Ela foi amplificada agora, sendo feita de energia. Ele consegue estendê-la, ele consegue fazer ela ficar mais longa. Ela vira uma lança laser de quilômetros de distância de comprimento. E ele começa a cortar as coisas, fatiar montanhas e cortar milhares de Digimons ao mesmo tempo se ele precisar. Isso é uma coisa que ele faz no filme Digimon X Evolution também. Então se você quiser ver esses Digimons em ação, recomendo que vocês assistam aquele filme. Inclusive agora, o movimento que antes era chamado de Justa Real é chamado de Sig Saber, né? Que é onde ele deixa ela mais longa. Sig Saber se remete mais uma vez ao Sigurd, né? Que era quem usava a Grum na mitologia nórdica. Então mais uma vez eles estão se referindo mais uma vez à mitologia nórdica aqui nesses ataques, né? Mas não se confundam, tá?
Eu não acredito que ele seja exatamente baseado em mitologia nórdica ou baseado em mitologia greco-romana, não. Eu só imagino que ele seja baseado no Cavaleiro da Távola Redonda, mas por ele ser um mestre de armas, ele tenha equipamentos vindos de mitologias diferentes, que fazem com que ele se torne mais especial ainda, né? E por último, uma coisa que não tem a ver exatamente com ele, mas quando o Dukemon ganha o anticorpo X e vai pro nível X, antes dele virar o X, né, ou pelo menos uma vez que isso aconteceu, o Dukemon normal, né, antes dele virar o X, tirou a sua capa vermelha e deu sua capa vermelha pro Leomon X, né? E por isso, se você vê o Leomon X, você vai ver que ele tem uma capa vermelha nas costas. É dito que essa é uma marca de que o Leomon X enfrentou um inimigo muito poderoso e conseguiu sobreviver, né? O que é muito incrível, ele foi basicamente reconhecido pelo Dukemon como um grande herói entre os Digimons. Muito legal. E ele ganha uma capa nova quando ele vira X, basicamente é o que acontece. Então, pessoal, esse foi o Dukemon X. Uma coisa que vocês vão notar é que tanto o Dukemon X quanto o Magnamon X, que eu já fiz um vídeo dele também, não possuem uma das Ultimate Battle Blades, eles não possuem esses equipamentos. O que acontece é que os Digimons Cavaleiros Reais X mais recentes possuem, porém os mais antigos, provavelmente eles não tinham tido essa ideia na época. Porém, eu imaginaria que eles vão acabar dando alguma Ultimate Battle pro Dukemon X e pro Magnamon X e coisas do tipo, porque eles podem ter equipamentos desse tipo. Talvez no Magnamon X seja a própria armadura dele, né, que vem do Digiovo dos Milagres, e no caso do Dukemon X seja o escudo Gram e a lança, o escudo Aegis e a lança Gram dele, que vão acabar se tornando essa Ultimate Battle, porque tem cara de ser uma coisa como essa, né? Mas é isso, pessoal. Aqui termina. Vamos falar agora dos Cavaleiros da Távola Redonda, que eu acredito que serviram de base para ele. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu acredito que 2 Cavaleiros da Távola Redonda serviram de base para o Dukemon. Sendo que o primeiro deles é o próprio Lancelot, né? Então Lancelot, nas histórias das lendas arturianas e tudo mais, ele era visto como o cavaleiro mais fiel, né? E ao mesmo tempo o mestre de armas. O que é muito interessante para isso, porque, como eu falei para vocês, ele lembra um pouco o mestre de armas, o Dukemon, pelo fato dele ter um equipamento que veio de mitologia nórdica, um equipamento que veio de mitologia greco-romana, né? Fora toda a armadura dele, que é muito especial, e a própria capa dele, que meio que é uma condecoração de honra e tudo mais. Então, quanto a isso fica legal, quanto a ele ser o cavaleiro mais fiel, também faz jus a isso, porque a gente sabe que o Dukemon é muito fiel ao seu Lorde, ao seu mestre, que na maioria dos casos é o Yggdrasil, né? Também fica super legal. E o fato de que ele usa uma lança e o nome do cavaleiro ser Lancelot, eu acho que deve ter alguma conexão aí, né? Então, assim, além disso, ele lutava muito bem. E o Dukemon, a gente sabe que, principalmente nas justas, ele luta muito bem também, né? Não que o Lancelot não se viraria contra o seu próprio senhor se ele visse que era necessário, mas... E essa é uma coisa que a gente sabe que o Dukemon também faz. A gente vê ele fazendo isso no Digimon X Evolution. Mas também a gente sabe que existe o lado ruim que o Dukemon pode demonstrar, por ele ter a marca do Digital Hazard, né? Por ele ter essas outras 2 transformações com o Caos Dukemon e o Megidramon. Eu acredito que ele também tenha sido meio que baseado no Mordred, né? Então Mordred, para a maioria das pessoas que conhecem as lendas arturianas, ele é visto como o grande traidor da história, né? Ele era basicamente filho do Rei Arthur e ele tramou com a própria mãe de trair o Rei Arthur e coisa do tipo, e teve uma luta. Mordred no final acaba morrendo e tudo mais. Então, como a gente sabe que o Dukemon tem essa marca de que ele pode vir a se tornar um problema, acabar se transformando em Caos Dukemon e coisas do tipo, eu acho que é meio que uma desconfiança que existe, que foi colocada ali na descrição dele, pra gente ficar atento que pode ser que o Dukemon se torne um problema no futuro. Então, talvez esse lado do Mordred de ele já ter sido um Cavaleiro da Távola Redonda, condecorado e tudo mais, e ele vinha atrair o Rei Arthur e a mostrar um lado ruim dele pro Rei Arthur, serviram de certa forma de base pro Dukemon também, né? Então eu acredito que tanto Lancelot quanto Mordred serviram de certas maneiras de base para que o Dukemon fosse criado, né? Mas agora que eu estou encerrando esse vídeo,
já vou pedir que, se você é um cara que entende das lendas arturianas, das histórias do Rei Arthur e da Távola Redonda, se você acha que o Dokemon é baseado em outros cavaleiros, em outras coisas, por favor, deixa aí nos comentários. E deixa aí nos comentários tudo que você acha do Dokemon e do Dokemon X. Por favor, seus comentários são importantíssimos, não deixe de fazer isso. Também vou pedir que, se possível, como sempre, você deixe um like, você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e clique no sininho para estar recebendo notificações. Você pode também estar se tornando membro do canal, clicando no botão Seja Membro aí embaixo para estar dando suporte para o canal. Valeu, dia escolhidos. Então, muito obrigado mais uma vez de coração a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês. Muito obrigado. Então, dia escolhidos, fui. Até a próxima. Tchau, tchau.